Não passa por esse cruzamento, moça. Foi o que o Sérgio Almeida gritou para mim, e a voz dele bateu no meu ouvido como um tapa. Eu, Ana Carolina Duarte, estava com as mãos grudadas no volante, tão fortes que meus dedos ficaram brancos. O ar dentro do carro parecia pesado, parado, como se estivesse segurando a respiração comigo. As luzes do cruzamento piscavam rápido, tão rápido que meus olhos ardiam. Verde, amarelo, vermelho, tudo misturado, tudo brilhando ao mesmo tempo, como se alguém tivesse sacudido o mundo e esquecido de colocar as cores no lugar certo. O som das buzinas vinha de longe primeiro, depois ficou perto, muito perto, como se cada carro ao redor estivesse gritando comigo também. Eu sentia o chão tremer sob os pneus, mas não sabia se era o motor ou o meu coração batendo forte demais. O vento entrou pela fresta da janela e trouxe um frio estranho. Um frio que parecia avisar que alguma coisa estava errada ali, muito errada. As luzes refletiam no meu rosto como pequenos flashes, como se alguém tirasse fotos minhas sem parar, e cada piscada deixava tudo mais confuso. Eu olhei para frente e por um segundo, juro, o cruzamento pareceu respirar. As luzes piscaram todas juntas, depois todas separadas, depois todas de novo, como se estivessem tentando me dizer alguma coisa. As cores dançavam nos vidros dos carros e no asfalto molhado. Tinha um cheiro leve de fumaça no ar, mas eu não via fogo em lugar nenhum. Só via o caos, quieto e barulhento ao mesmo tempo. Minha respiração ficou curta, quente, presa na garganta. Eu não sabia se acelerava, se parava, se virava o volante para o lado. O corpo inteiro ficou duro, como se eu tivesse virado parte do banco. E o grito dele, o grito do Sérgio, ainda ecoava dentro de mim, cada palavra batendo como batida de porta. Não passa, não passa, não passa. O silêncio entre cada buzina parecia maior do que deveria ser, profundo demais. E por um instante, só um instante, eu senti como se o mundo estivesse segurando o ar junto comigo, esperando para ver o que eu ia fazer. Não dava para entender nada direito. Só dava para sentir que alguma coisa séria tinha acabado de começar. As buzinas começaram a ficar mais altas, mais rápidas, como se alguém estivesse batendo panelas dentro da minha cabeça. Eu ainda estava parada, com o pé suspenso entre o freio e o acelerador, sem coragem de escolher nenhum dos dois. O ar dentro do carro ficou quente de repente, mas minhas mãos estavam frias, tão frias que parecia que eu tinha segurado gelo. A luz verde piscava na minha cara, mas eu sabia que não era para eu ir. Alguma coisa dentro de mim dizia que não era para eu dar nem mais 1 centímetro para frente. Um carro à esquerda freou tão forte que eu ouvi o pneu arrastar no asfalto, fazendo um barulho seco, comprido, que cortou o ar como faca. Eu virei o rosto na hora, assustada, tentando entender se alguém tinha se machucado, mas tudo o que vi foram 2 faróis tremendo, como olhos nervosos procurando saída. O volante escorregou um pouco na minha mão, porque minha palma estava suada. Parecia que o carro também estava com medo. As luzes mudaram de novo. Verde, amarelo, vermelho, tudo de novo, tudo junto, tudo errado. Era como assistir uma televisão com defeito gigante bem na minha frente. Tive a sensação estranha de que o chão estava se movendo, mas eu sabia que era só meu corpo tremendo. O coração batia tão rápido que eu sentia um zumbido no ouvido, abafando parte dos sons lá fora. Mesmo assim, de algum jeito, parecia que eu estava ouvindo tudo ao mesmo tempo. Cada buzina, cada freada, cada suspiro preso dentro de mim. Um carro atrás de mim acelerou como se fosse avançar, mas parou de repente. Senti o ar quente do motor dele batendo na traseira do meu carro, como se alguém tivesse soprado no meu pescoço. O motorista começou a bater a mão no volante, irritado, mas eu nem consegui olhar no retrovisor. Eu não queria tirar os olhos daquele cruzamento nem por um segundo. As luzes lá na frente estavam piscando mais rápido agora, tão rápido que dava até dor de cabeça a acompanhar. Era como se estivessem avisando: corre, ou para, ou faz alguma coisa agora. Eu senti uma pressão no peito, uma vontade de acelerar só para sair dali, mas ao mesmo tempo, alguma coisa puxava meu corpo para trás. Era como se meu próprio instinto estivesse segurando meus ombros e dizendo: não vai, não agora, não assim. Um vento forte passou de repente, bem no meio daquela bagunça. Ele balançou a placa de trânsito na esquina, fazendo ela bater contra o metal, tac, 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 como se alguém estivesse batendo na porta. O som ecoou de um jeito estranho, como se estivesse vindo de vários lados ao mesmo tempo. O ar cheirava-te a óleo quente e algo parecido com ferro queimado. E então, antes que eu pudesse pensar no que significava, todos os semáforos ficaram verdes. Todos.
ao mesmo tempo. Por um segundo, ninguém se mexeu. Foi um silêncio rápido, mas profundo, cheio de medo. A rua inteira pareceu segurar a respiração junto comigo, esperando o primeiro motorista tomar coragem para avançar. E eu estava ali no meio, travada, olhando o verde brilhar no vidro do meu carro como um farol de navio perdido. O som do meu próprio coração ficou mais alto do que tudo. Eu juro que consegui ouvir o sangue correndo dentro dos meus ouvidos. Então aconteceu. Um carro do lado direito arrancou para frente como se tivesse sido empurrado. E ao mesmo tempo, um carro do outro lado começou a entrar no cruzamento também. Eles não deveriam estar vindo juntos. Eles não deveriam se encontrar. Mas estavam vindo, cada um mais rápido que o outro. E tudo parecia ficar mais lento, como quando a gente sonha que está correndo. Mas o chão nunca chega. Eu senti minha garganta travar. Senti minhas mãos afundarem no volante. Senti minha respiração sumir, porque eu sabia que em poucos segundos, algo muito, muito sério ia acontecer bem ali, na minha frente, e talvez na minha vida também. E eu queria muito saber, se você estivesse sentado no meu lugar, com tudo isso acontecendo na sua frente, você teria parado, ou teria acelerado só para sair desse caos? Me conta nos comentários para eu não sentir que encarei isso sozinha. E, já que você está aqui comigo no meio dessa história, se inscreve também para acompanhar o resto, porque ainda tem muita coisa para acontecer e eu vou te contar tudo. Volto alguns dias antes, quando tudo na minha vida ainda era muito simples, quase repetido, quase tranquilo demais. Era aquele tipo de tranquilidade que a gente nem percebe que tem, porque acha que vai durar para sempre. Eu acordava cedo, sempre no mesmo horário, antes mesmo do despertador tocar. O barulho suave dos passarinhos no quintal era meu primeiro sinal de que o dia tinha começado. E eu gostava disso. Tinha algo de acolhedor no som leve deles, como se avisassem que o mundo lá fora ainda estava no lugar. Meu quarto tinha aquela claridade suave da manhã de Belo Horizonte, meio azulada, meio dourada, entrando pelas frestas da cortina que eu nunca fechava totalmente. O piso frio fazia meu pé arrepiar um pouquinho, mas era bom, era familiar. Eu ia até a cozinha e fazia meu café do mesmo jeito de sempre. Café preto, forte, mais quente do que deveria ser, com aquele cheiro que abraça a casa inteira. Enquanto esperava passar, eu ficava olhando a fumaça subir, como se fosse um pequeno ritual diário que me ajudava a me organizar por dentro. A mesa da cozinha tinha marcas antigas, riscos que eu mesma fiz quando era mais nova, e eu gostava de passar os dedos por cima deles com uma sensação estranha de memória. Era como tocar o tempo. O rádio ligado baixinho, sempre na mesma estação, com locutores falando coisas tão repetidas que às vezes pareciam fazer parte do bairro. Era essa normalidade que me guiava. Nada extraordinário. Nada que chamasse atenção. Apenas vida comum. Eu saía de casa com o cabelo ainda úmido do banho rápido, sentindo o vento da manhã bater no rosto. A rua onde moro sempre teve um movimento tranquilo naquela hora. Algumas pessoas indo trabalhar, outras varrendo a calçada, alguém abrindo a porta de ferro de uma padaria. Eu cumprimentava alguns vizinhos, mesmo sem conhecer bem todos os nomes. Era só hábito. Um gesto automático, leve, educado. No caminho para o carro, o céu sempre parecia maior do que precisava ser, daquele jeito bem mineiro, com nuvens altas e espaçadas. Eu respirava fundo e sentia um cheiro de pão assando no ar, vindo de uma padaria ali perto. Era esse tipo de detalhe bobo que me fazia sentir que tudo estava no lugar certo. Mesmo as calçadas irregulares, as rachaduras nas paredes antigas e as árvores com folhas caindo davam a sensação de que nada mudaria de repente. Dentro do carro, eu tinha meu ritual também. Ligava o motor, ajeitava o banco, colocava uma música leve, nada muito forte. Algo que fosse fácil de acompanhar sem pensar muito. E então eu ia. O trajeto até o trabalho sempre foi curto, quase automático. Passava pela mesma lombada, parava na mesma faixa de pedestres, via as mesmas pessoas correndo com mochilas nas costas, provavelmente atrasadas para algo. Havia até um senhor que sempre alimentava pombos perto do ponto de ônibus. Eu não sabia o nome dele, mas estranhamente sentia falta quando ele não estava lá. Era um dia atrás do outro, tudo igual. E eu gostava disso. Essa normalidade me deixava numa espécie de conforto silencioso. Eu não precisava pensar muito, não precisava me preocupar. A vida seguia, simples, arrumada, previsível. Às vezes eu até fechava os olhos por um segundo antes de descer do carro, só para sentir o calor do sol no rosto e imaginar que a vida continuaria daquele jeito para sempre. No trabalho, a rotina também era calma. Conversas banais com colegas, barulho de teclado, alguém rindo no corredor,
Alguém reclamando do café fraco da empresa. O relógio andando devagar. A tarde chegando com seu jeito preguiçoso. E eu, no meio disso tudo, me sentindo parte de algo comum. Nada fora do normal. Nada que indicasse que algo grande estava se aproximando. Quando eu voltava para casa no fim do dia, as luzes da cidade já começavam a acender. Era uma das minhas partes favoritas. Ver Belo Horizonte ficando dourada, depois alaranjada, depois cheia de pontos de luz que nasciam devagar. O ar esfriava um pouco, o cheiro de comida saía das janelas. E era como se a cidade inteira estivesse dizendo que era hora de desacelerar. Eu chegava em casa, tirava os sapatos no corredor, acendia uma luz amarela fraca na sala. Cozinhava algo simples. Às vezes ligava a televisão, às vezes deixava só o silêncio falar. E era só isso. Minha vida antes de tudo era feita de pequenos pedaços tranquilos. O cheiro do café, o barulho da porta da vizinha, o ronco do motor do meu carro velho, o vento suave entrando pela janela da sala, o brilho das luzes da cidade ao longe. Nada parecia fora do lugar. Nada avisava que eu estava a dias de dirigir até um cruzamento que mudaria tudo na minha vida. Nada, absolutamente nada, me preparou para o que estava prestes a acontecer. Começou com coisas tão pequenas que, na hora, eu nem pensei muito. Sabe quando você vê algo errado, mas o cérebro empurra para o lado, como quem diz, depois eu penso nisso? Era esse tipo de coisa. Pequenos detalhes que sozinhos não significavam nada, mas juntos começaram a formar uma sombra que eu só reconheci tarde demais. O primeiro sinal foi no caminho para o trabalho, numa segunda-feira que parecia igual a qualquer outra. O semáforo da esquina demorou tanto para mudar que eu cheguei a conferir se meu relógio estava parado. As pessoas começaram a ficar inquietas. Uma mulher ao lado bateu o dedo no volante, impaciente. Um rapaz na moto atrás de mim acelerava e desacelerava como se estivesse contando cada segundo. Eu fiquei olhando para a luz vermelha fixa, rígida, como se estivesse presa também. Quando finalmente mudou para verde, piscou 2 vezes antes de ficar estável. Parecia um erro simples, mas havia algo ali, um desconforto leve, como uma pequena pedra no sapato que ainda não incomoda, mas você sabe que está lá. No dia seguinte, foi diferente. O semáforo até mudou de cor, mas no meio da travessia dos carros, uma luz amarela piscou tão rápido que confundiu todo mundo. 2 carros travaram no meio, ninguém sabendo se avançava ou parava. O barulho dos freios cortou o ar e eu senti meu estômago apertar. Olhei ao redor, procurando algum guarda ou técnico, alguém que explicasse aquilo. Mas não tinha. Só os carros parados, indecisos, e eu com aquela sensação estranha de que algo estava desalinhado. As luzes começaram a piscar em outros lugares também. Coisas pequenas, rápidas. Às vezes um semáforo pulava do verde para o vermelho sem passar pelo amarelo. Outras vezes ficava verde, depois mais verde ainda, como se dobrasse a própria cor. Eu tentava rir disso, fingir que era típico da cidade, algum problema técnico. Mas por dentro, sentia um nó crescendo, lento, constante. Numa tarde, voltando para casa, passei por um cruzamento onde tudo parecia normal, até que reparei num detalhe bobo. O poste de sinalização estava tremendo. Não havia vento forte, não havia caminhão passando. Ele tremia sozinho, como se estivesse com frio. Eu reduzi a velocidade, olhando aquilo com mais atenção. Uma senhora que atravessava olhou também, franzindo a testa. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e eu percebi que ela sentiu o mesmo arrepio que eu. Mas ela seguiu, apressada, como se quisesse deixar o estranho para trás. Em outro dia, no caminho de manhã, vi um grupo de pessoas olhando para cima, para um conjunto de lâmpadas públicas que piscavam sem parar. Uma mulher dizia que essas luzes nunca fizeram isso, e um homem ao lado confirmou, balançando a cabeça. Eu fiquei observando enquanto as lâmpadas acendiam e apagavam como se alguém estivesse brincando com um interruptor. E do nada, todas apagaram ao mesmo tempo. E acenderam de novo, só que mais fortes. Eu pisquei várias vezes, tentando ajustar a visão. Era como se a rua tivesse sido iluminada por flashes rápidos de câmera. A cada dia, um detalhe novo surgia. Pequeno, mas estranho. O tipo de coisa que a gente tenta ignorar, mas o corpo registra. Meu coração acelerava sem motivo aparente quando chegava perto de certas esquinas. Meu peito ficava apertado quando o carro diminuía perto de alguns sinais. E o estranho é que eu não conseguia explicar o porquê. Teve uma manhã em que o rádio do carro chiou sem motivo. Estava ouvindo uma música comum, mas o som começou a falhar justo quando cheguei perto de um cruzamento específico. Não era estática normal. Era como se o chiado tivesse ritmo,
como se acompanhasse as luzes que piscavam ao longe. Quando passei do cruzamento, o rádio voltou ao normal. Limpo, claro. Eu desliguei e liguei de novo, só para conferir. Mas tudo estava bem. Tudo parecia bem. Até eu chegar perto dos sinais. Outro dia, enquanto esperava no farol, reparei num senhor parado na calçada. Ele não fazia nada. Só observava o semáforo. Ele estava tão fixo olhando as luzes que nem percebeu alguém esbarrando nele. Seus olhos acompanhavam cada mudança, cada piscada. Era quase hipnotizado. Quando ele finalmente virou o rosto na minha direção, seus olhos pareceram assustados, como se ele tivesse entendido algo que eu ainda não tinha visto. Ele apertou a sacola que carregava e se afastou rápido, quase correndo. Fiquei olhando para ele até desaparecer na esquina, tentando decifrar o que aquilo significava. As pessoas na rua também estavam diferentes. Não sei explicar exatamente. Era como se todos estivessem um pouco mais alertas, um pouco mais tensos. Como se seus corpos respondessem a algo que ainda não estava claro. Ou talvez fosse só eu, projetando meu próprio medo silencioso. Mas parecia que a cidade inteira estava prendendo a respiração. Teve um dia em que, ao parar no sinal, vi uma criança apontando para o semáforo e dizendo: "Tá errado." A mãe dela puxou sua mão e disse: "Para com isso." Mas a criança continuou olhando para a luz como se estivesse vendo algo que eu não conseguia ver. A frase dela ficou na minha cabeça o resto do dia. Tá errado. E estava mesmo. Muito mais do que eu ousava admitir naquele momento. E o pior é que, por mais que eu tentasse encontrar explicações, nada fazia sentido. Não chovia. Não tinha obra. Não tinha acidente. Não tinha manutenção programada. Mas os sinais continuavam falhando, de um jeito cada vez menos discreto. Era como se a cidade estivesse tentando avisar alguma coisa, mas ninguém estava ouvindo direito. E eu sentia que estava no meio disso tudo sem saber por quê. À noite, quando eu chegava em casa e fechava a porta, ainda sentia o brilho das luzes nos meus olhos, como se tivessem marcado minha visão. Às vezes eu piscava forte, tentando expulsar aquela sensação de que alguma coisa tinha me seguido pela rua. Eu me deitava e ficava lembrando dos semáforos piscando fora de ritmo, da criança dizendo que estava errado, do poste tremendo sem vento, das pessoas olhando sem entender. E havia um silêncio estranho dentro de mim, como se eu estivesse esperando o próximo passo de algo que ainda não tinha nome. Eu não sabia. Não tinha como saber. Mas os sinais estavam começando a se juntar, mesmo que eu não quisesse enxergar. E tudo, absolutamente tudo, parecia tentar me avisar que algo maior estava a caminho. Foi num dia comum, desses em que a gente acorda achando que tudo vai ser igual. O céu estava nublado, mas não o suficiente para parecer perigoso. A rua tinha aquele movimento típico da manhã, carros andando devagar, pessoas atravessando sem pressa. Eu estava tranquila, quase no automático, seguindo o meu caminho de sempre. Até que, ao me aproximar do cruzamento da Avenida Prudente de Moraes, algo aconteceu. Algo que não parecia só um defeito, nem só uma falha boba. Era mais do que isso, bem mais. O semáforo estava vermelho, firme, como deveria estar. Eu reduzi a velocidade para parar. Mas, antes mesmo de o carro parar completamente, a luz mudou para verde. Não foi estranho o suficiente para me assustar. Às vezes isso acontece. Só que, no exato segundo em que meu pé encostou no acelerador, a luz ficou vermelha de novo. Rápido, muito rápido. Como se alguém tivesse mudado de ideia na última hora. Eu pisei no freio, e o carro deu uma leve sacudida para frente. Meu coração também. Fiquei olhando para a luz, esperando entender o que estava acontecendo. Ela ficou verde de novo. Depois piscou, apagou por um segundo e voltou vermelha. Não era normal. Não era um defeito qualquer. Era como se o semáforo estivesse confuso. É estranho dizer isso, eu sei. Mas era exatamente essa sensação. Confusão. Como se aquela luz estivesse tentando decidir algo. E eu estivesse presa no meio dessa indecisão. Meu peito começou a apertar. A respiração ficou curta. Aquelas pequenas respirações rápidas que a gente tenta disfarçar. Passei a mão pela testa, que estava úmida, e precisei engolir seco. Olhei para os lados, buscando algum sinal de que outras pessoas também tinham percebido. Talvez um motorista irritado buzinando, alguém descendo do carro para olhar o poste, qualquer coisa que confirmasse que não era só na minha cabeça. Mas nada. Os carros atrás de mim estavam parados, quietos demais, como se estivessem esperando eu decidir por eles. Então escutei um barulho. Não sei explicar exatamente o que foi. Parecia uma pancada surda dentro do poste, como se algo lá dentro tivesse batido, ou caído.
ou esbarrado. Foi um som seco, de metal contra metal, que fez o semáforo vibrar levemente. Eu vi a estrutura tremer. Não era vento, não era caminhão passando. Era outra coisa. E aquilo mexeu comigo de um jeito que nenhuma falha de trânsito deveria mexer. Meu corpo inteiro ficou alerta. Senti uma onda quente subir pelas costas, depois descer pelos braços. Os pelos do meu braço levantaram. O volante parecia escorregar um pouco na minha mão, mesmo que eu estivesse segurando forte. A sensação era de que algo estava prestes a acontecer, algo ruim, algo grande demais para ser ignorado. Mas eu não sabia o quê, não sabia de onde vinha. Só sabia que estava perto. Nessa hora, a luz ficou verde de novo. Não uma vez, não duas. 3 vezes seguidas, rápidas, pulsando como um coração descompassado. Cada pulsada verde iluminava meu rosto por um segundo. Depois sumia, depois voltava. Cada piscada parecia dizer vai, e no segundo seguinte dizia não vai. Eu senti minha mente tentando criar explicações. Defeito elétrico, curto-circuito, manutenção mal feita, chuva dos dias anteriores, qualquer coisa que não envolvesse perigo real. Mas, quanto mais eu tentava racionalizar, mais meu corpo dizia outra coisa. Porque eu não estava só vendo, eu estava sentindo. E quando o corpo sente antes da mente entender, tem algo errado. Um carro ao meu lado tentou avançar. O motorista, impaciente, deu um pequeno impulso para a frente, mas a luz voltou a ficar vermelha na hora. Ele freou tão rápido que ouvi o som do cinto travando. Ele olhou para cima, balançou a cabeça e pude ver sua boca formando as palavras: "Que porra é essa?" Mesmo sem ouvir claramente, eu entendi pelo movimento dos lábios. Ele também sentiu. Ele também percebeu. Não era coisa da minha cabeça. O ar ficou pesado, quase denso, como se estivesse acumulando algo invisível. Era como se o cruzamento estivesse prendendo a respiração com a gente. Eu queria sair dali. Queria virar a direção e ir embora. Dar a volta no quarteirão, fugir daquele ponto estranho da cidade. Mas alguma coisa me mantinha presa. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse medo. Talvez fosse só o choque de estar testemunhando algo que não deveria acontecer. A luz piscou novamente, mas dessa vez não mudou de cor. Ela simplesmente piscou, desligou e ligou em meio segundo. E nesse meio segundo, o mundo ficou escuro demais, silencioso demais, como se alguém tivesse tirado o som da vida e colocado de volta. Nesse instante, meu coração bateu tão forte que senti o pescoço pulsar. E é aqui que eu te pergunto, com toda sinceridade, o que você faria se fosse comigo? Se estivesse parado ali, vendo algo que não faz sentido, ouvindo aquele poste vibrar, sentindo o ar pesado, percebendo que algo está errado demais para ser ignorado, você aceleraria? Você esperaria? Você fingiria que nada estava acontecendo? É que eu, naquele momento, descobri que não adianta tentar ser racional quando o corpo inteiro grita que tem perigo vindo pela frente. O semáforo voltou ao verde, mas dessa vez ficou firme. Não piscou, não tremou. Só ficou lá, parado, iluminando a rua como se nada tivesse acontecido segundos antes. E foi exatamente isso que me deu mais medo. O silêncio depois do estranho sempre assusta mais do que o estranho em si. Porque quando tudo fica quieto demais, você começa a perceber detalhes que não tinha notado antes. Percebi, por exemplo, que o motorista ao meu lado tinha parado de olhar para a luz, e agora olhava para mim pelo vidro. Não parecia irritado, parecia preocupado. Como se estivesse se perguntando se eu tinha visto a mesma coisa que ele. Como se quisesse uma confirmação silenciosa. E eu vi. Claro que eu vi. Olhei para a frente de novo, e o verde brilhava com força, fixo, como se estivesse tentando me convencer a passar. Mas eu não conseguia colocar o pé no acelerador. Era como se meus pés estivessem colados ao tapete, como se a própria rua estivesse segurando o carro. Tentei respirar fundo, mas o ar entrou frio demais, como se tivesse atravessado uma porta aberta no inverno. Eu não sei explicar, mas foi nesse instante, nesse único instante, que a situação deixou de ser só estranha. Foi quando virou algo sério, algo que eu não podia mais ignorar, algo que me seguia até quando eu fechava os olhos. E eu sabia, lá no fundo, mesmo sem querer admitir, que aquilo ainda era só o começo. Eu ainda estava presa naquela sensação amarga do cruzamento. O verde parado, os pulos de cor, o poste vibrando, o ar pesado, quando meu celular tocou. Era a Luana Ribeiro, minha amiga que trabalhava na prefeitura. Ela nunca me ligava de manhã. Nunca. E quando ligava, era sempre rindo,
contando algum caos da rotina dela. Mas naquele dia, a tela piscou com o nome dela e, no fundo, eu já sabia que não seria uma ligação normal. Atendi ainda com a respiração presa, olhando para o semáforo como se ele pudesse ouvir a conversa. E o que veio do outro lado me marcou de um jeito que eu não esperava. Ana, você tá perto de algum cruzamento agora? A voz dela não parecia dela. Estava tensa, baixa, quase sussurrada, como se estivesse com medo de ser ouvida. Sabe aquela voz que a gente usa quando não quer assustar alguém, mas não consegue esconder que está apavorada? Era assim. Eu senti meu corpo inteiro endurecer. Apertei o telefone contra o ouvido, como se quisesse entender cada pedacinho do que ela estava dizendo. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando parecer calma. Mas minha voz tremeu. Eu senti que tremeu. Ela respirou fundo. Eu ouvi. Um ar puxado rápido e solto devagar, como quem se prepara para dizer algo importante demais. Ana, presta atenção. O sistema de controle dos semáforos não tá falhando. Ele tá colapsando. A palavra colapsando me atravessou como um soco. Não era falhando. Não era desajustado. Não era precisa de manutenção. Era colapsando. Algo que cai, que quebra, que desaba inteiro de uma vez. Algo sem volta. Eu fiquei em silêncio. Foi um silêncio curto, mas tão profundo que por um instante nem os carros ao redor existiam. A cidade pareceu diminuir, encolher no meu campo de visão. Eu ainda estava parada no cruzamento quando ela continuou. A gente recebeu relatos de semáforos fazendo coisas que não deveriam fazer, mudando de cor sozinhos, piscando em código, parando ao mesmo tempo em vários bairros. E o pior, alguns estão sincronizando do jeito errado. É como se o comando central estivesse perdendo o controle. Comando central perdendo o controle. Essas palavras giraram dentro da minha cabeça, rodando, rodando, procurando um lugar para se encaixar. O mundo moderno depende de coisas que a gente nem pensa. Depende de sinais, redes, sistemas invisíveis que organizam tudo sem a gente perceber. Quando um deles falha, as consequências podem ser pequenas. Mas quando o sistema inteiro cai, não tem como prever. Mas isso acontece, né? Tentei argumentar, mesmo sabendo que era mentira. Pode ser uma pane geral, uma falha elétrica, algo assim. Ela suspirou de novo, como se já esperasse minha tentativa de diminuir o problema. Não, Ana. Não é pane simples. A gente já verificou. Não é queda de energia. Não é cabo queimado. Não é erro humano. Tem algo interferindo. Interferindo. Essa palavra caiu feito pedra no fundo do meu peito. Eu fiquei com a sensação de que a rua tinha ficado menor, mais apertada, mais silenciosa, como se estivesse esperando o próximo passo. Eu engoli seco. O que você quer dizer com interferindo? Sussurrei. Eu ainda não posso afirmar nada, mas os técnicos acham que alguém está mexendo no sistema. De dentro ou de fora a gente não sabe, mas tem comandos sendo enviados que não deveriam existir. Códigos que ninguém daqui reconhece. Meu estômago se virou. A pele do meu braço arrepiou inteira, como se tivesse passado um vento frio dentro do carro. Mas todas as janelas estavam fechadas. De repente, todos os pequenos sinais que eu tinha visto, a luz piscando rápido demais, o tremor do poste, os cruzamentos confusos, as pessoas olhando estranho, a criança dizendo que tá errado, tudo isso ganhou um peso diferente. Não eram coincidências, não eram erros isolados, eram sintomas, sintomas de algo maior. E agora eu tinha prova. O que eu faço? Perguntei. Minha voz saiu baixa, rouca. Eu nem reconheci meu próprio tom. Era medo. Medo puro, nítido, direto. Primeiro, não para em cruzamentos que você não conhece bem. Segundo, não confia no semáforo. Se tiver dúvida, não segue a luz. Olha os carros, olha as pessoas. E, Ana, se você vir algo muito estranho, se afasta. De verdade, isso pode ficar pior. Pior. Ela disse, pior. Eu fechei os olhos por um momento. Respirei fundo, tentando organizar a bagunça que a mente virou. A sensação de perigo ganhou forma. Não era só meu instinto. Era real. Era oficial. Era confirmado. Uma moto passou do meu lado rápido demais, fazendo o ar quente bater contra a lateral do meu carro. Eu dei um leve salto no banco. O semáforo à minha frente, aquele mesmo que vinha piscando, tremendo, mudando sozinho, ficou verde outra vez. Mas agora aquele verde não parecia cor, parecia um aviso de que eu não podia confiar nele. Ana, a voz dela me puxou de volta.
Se você estiver em algum cruzamento agora, sai. Dá um jeito. A gente não consegue prever como o sistema vai reagir nas próximas horas. Nas próximas horas. Como se estivéssemos diante de uma contagem regressiva invisível, algo que ninguém tinha iniciado de propósito, mas que já estava acontecendo. Eu olhei ao redor com outros olhos. O carro atrás de mim, o motorista ao lado, os pedestres atravessando, o senhor do jornal na esquina. Todos eles vivendo a rotina sem saber que alguma coisa enorme estava se movimentando por baixo. Algo que a maioria nunca perceberia até ser tarde demais. A luz ficou amarela por menos de um segundo, rápida demais para ser humana. Depois verde de novo. E aí eu entendi. Ali, parada naquele cruzamento, com o telefone ainda encostado no ouvido e o barulho da cidade crescendo ao meu redor, eu finalmente percebi. Não era só estranho, não era só incomum, não era surpresa. Era perigo. Perigo real. Perigo inevitável. E ele estava cada vez mais perto. No dia seguinte, antes mesmo de eu chegar perto do carro, já havia algo diferente no ar. Era como se a cidade inteira tivesse acordado inquieta. O clima estava pesado, denso, como se Belo Horizonte tivesse prendido a respiração a noite inteira e ainda não tivesse soltado. Eu senti isso no instante em que pisei na calçada. O silêncio das primeiras horas da manhã não era o mesmo de antes. Era um silêncio que escondia algo. Um ruído fantasma. Um tremor quase imperceptível. Como se a cidade estivesse vibrando de dentro para fora. E quando entrei no carro, não precisei rodar nem 2 quadras para perceber que algo estava profundamente errado. O trânsito estava estranho. Não era só cheio. Não era só lento. Era desordenado. Instável. Nervoso. Os motoristas pareciam dirigir como quem anda em piso molhado. Com medo, com pressão, com pressa de sair de algum lugar que não sabem explicar. As luzes dos carros refletiam no asfalto como se estivessem tremendo. Como se até a iluminação tivesse perdido o equilíbrio. Quando cheguei ao primeiro cruzamento, percebi que as falhas estavam mais rápidas. Muito mais rápidas. As luzes piscavam em ritmos impossíveis de acompanhar. Verde, vermelho, verde, amarelo, tudo em intervalos tão curtos que era como se alguém tivesse apertando botões aleatórios dentro de uma sala escondida. Meu coração tentava acompanhar, mas não conseguia. Cada piscada parecia uma batida a mais, fora do ritmo, fora de controle. Um homem no carro ao lado abaixou a janela e colocou o corpo para fora, olhando fixamente o semáforo como se quisesse investigar. Ele levantou a mão, apontou para as luzes e gritou com alguém que não existia. "Tá errado! Assim não pode!" A voz dele saiu carregada, desesperada. Eu não o conhecia, nunca tinha visto ele na vida, mas havia uma verdade dura naquele grito. Uma verdade que eu também sentia, só não tinha coragem de dizer. Do nada, o semáforo apagou totalmente. Tudo. A luz, o suporte, o poste. Ficou um buraco preto na rua. E por 3 longos segundos, ninguém se mexeu. Nem um carro, nem uma moto, nem um pedestre. A cidade inteira ficou imóvel. Era como se tivéssemos entrado numa fotografia. Uma fotografia silenciosa, sufocante, que segurava o tempo pelos ombros. Até os pássaros, que normalmente cruzavam o céu da avenida, pareciam ter desaparecido. Quando o semáforo voltou, não voltou com uma cor. Voltou com todas. Todas as luzes acenderam juntas. Vermelho, verde, amarelo. Queimando os olhos como uma explosão pequena, mas brutal. Eu fechei os olhos por reflexo, mas a luz atravessou minhas pálpebras, deixando um rastro manchado no fundo dos meus pensamentos. Quando abri os olhos de novo, o mundo parecia mais claro e mais perigoso ao mesmo tempo. 2 carros avançaram ao mesmo tempo de direções diferentes. Ouvi uma buzina alta, agressiva, uma freada tão brusca que levantou poeira, e o cheiro de borracha queimada entrou pelas frestas do meu carro antes que eu pudesse respirar fundo. Eu quase senti o impacto na pele, mesmo sem ter acontecido. Os 2 motoristas se encararam com raiva, medo e incredulidade. Um deles bateu a porta com força e desceu do carro. E eu, ali no meio, presa no trânsito, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair. Foi ali que eu percebi que não dava mais para ignorar. Que o perigo não era mais uma possibilidade. Era presente, concreto, respirando no mesmo espaço que eu. Ao avançar alguns metros, cheguei a outro cruzamento. As luzes piscavam num padrão que não fazia sentido. Mas agora não era só a luz. Era o poste inteiro tremendo,
como se algo lá dentro estivesse se debatendo, tentando sair. A vibração subia pelo chão e entrava no carro, percorrendo meus ossos. Meu corpo reagiu sozinho. Meus ombros se encolheram. Meus dedos apertaram o volante. Meus pés se moveram para trás, como se quisessem se afastar dali. Os carros começaram a se mover sem lógica alguma. Alguns avançavam no vermelho, outros paravam no verde. Motoristas olhavam para os lados, confusos, assustados, como se tivessem perdido a capacidade de confiar no trânsito. E quem não confia no trânsito vira presa fácil do caos. Uma moto passou muito perto do meu carro, tão rápido que o vento bateu forte no vidro, fazendo o retrovisor estremecer. O condutor olhou para trás por um segundo, como se estivesse fugindo de algo. E por um momento, um único momento, tive a sensação de que ele olhou para mim com um pedido de ajuda escondido. Um olhar que dizia, tem algo vindo atrás de nós. E de alguma forma, havia mesmo. Eu comecei a notar carros surgindo por ruas que não deveriam estar liberadas. Caminhões passando por vias proibidas. Pedestres correndo para atravessar antes de qualquer luz mudar. Era como se a cidade tivesse perdido a regra mais básica, a ordem. E no meio de tudo isso, algo começou a me incomodar profundamente. A sensação de que eu estava sendo empurrada para algum lugar, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se aquela sequência de falhas, acidentes evitados por centímetros, luzes doidas e postes tremendo, estivesse me levando para um ponto específico, para uma conclusão inevitável. Meu celular vibrou inesperadamente no painel. Não era ligação. Era uma notificação, a mesma que eu tinha desativado meses atrás. Um alerta da Defesa Civil que eu nem lembrava mais que existia. Instabilidade no sistema de semáforos em múltiplas regiões. Evitar cruzamentos grandes. Meu coração congelou por um segundo. Eu li a frase inteira, mas era como se ela tivesse um peso maior do que o próprio texto. Como se fosse uma tradução suave para algo muito mais duro. Perigo real. Perigo iminente. E foi aí que eu realmente senti o primeiro sinal de pânico. Não aquele pânico que faz a gente correr desesperado. Era o pior tipo de pânico, o silencioso. Aquele que se instala devagar, gelado, fazendo a respiração falhar e o corpo tremer sem que ninguém perceba. Eu encostei as costas no banco, tentando me firmar. O carro atrás de mim começou a buzinar sem parar. Uma buzina longa, irritada, impaciente. Mas eu mal conseguia mover o pé. Era como se meus músculos estivessem presos em areia movediça. E nesse momento, eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido. Se alguém já sentiu o medo crescer tão rápido dentro do peito que parece quente e frio ao mesmo tempo. Porque nada, absolutamente nada, no que estava acontecendo parecia normal, ou aleatório, ou suportável. Adiante, outro semáforo explodiu num brilho forte demais, como um flash de câmera gigante. O poste estalou. Um estalo alto, quase um estalo de ossos quebrando. Pessoas na calçada deram um passo para trás. A cidade inteira parecia recuar. E eu tive certeza absoluta, inquestionável. A qualquer minuto, tudo podia desmoronar. A qualquer minuto, algo enorme ia acontecer. A qualquer minuto, aquele caos ia virar tragédia. E eu estava presa bem no meio dele. Naquela mesma noite, depois de atravessar a cidade com o coração na boca e a sensação de que cada cruzamento podia ser o último lugar onde eu pararia, a Luana me mandou uma mensagem. Preciso falar com você pessoalmente, hoje. Não era pedido, era quase uma ordem. E eu já conhecia o jeito dela o suficiente para entender que, se tinha chegado nesse ponto, não era só preocupação profissional. Era algo que atravessava a linha do trabalho e entrava direto no campo do pessoal. Fui até a prefeitura com as mãos suando no volante, o som do trânsito ainda grudado na cabeça. Cada farol pelo caminho parecia me encarar. Não confiava em nenhum deles. Eu não via cores, eu via riscos. Quando estacionei, tive que ficar alguns segundos dentro do carro só respirando, sentindo o ar quente, tentando me convencer de que ainda estava segura. A Luana me esperava na portaria, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, um crachá pendurado torto no pescoço. Ela estava com uma expressão que eu nunca tinha visto. Cansada, mas ao mesmo tempo, decidida. Como quem carregou um peso grande demais o dia todo e finalmente resolveu soltar. Vem, ela disse, sem rodeios. Subimos por uma escada lateral, evitando o elevador. Ela me levou por um corredor estreito, com portas fechadas e luzes frias. O chão ecoava nossos passos de um jeito que me deixava ainda mais consciente de cada movimento. Entramos numa sala pequena, sem janela, com uma mesa, 2 computadores e pilhas de papéis.
Era um lugar que não parecia importante à primeira vista, mas o clima ali dentro era pesado. Ela trancou a porta. Ana, eu não devia te mostrar isso. Ela começou, puxando uma cadeira para mim. Mas você precisa saber. Meu estômago se revirou. Sentei devagar, sem tirar os olhos dela. As mãos dela tremiam um pouco enquanto mexia no computador, abrindo pastas, arquivos, relatórios. O barulho do mouse parecia alto demais no silêncio. Na tela, apareceu um documento com o logo da prefeitura e vários blocos de texto técnico. Eu não entendi quase nada de cara. Eram termos sobre sistema viário, rede inteligente, controle semafórico, matriz de comando. Mas um detalhe me prendeu. Um nome, bem no topo. Contrato de terceirização do Sistema Central de Tráfego. Grupo Duarte em Lima Tecnologia Urbana. Meu sobrenome estava ali. Duarte. Eu senti o chão desaparecer por um instante. Que empresa é essa? Perguntei, mesmo já desconfiando da resposta. Ela me olhou e eu vi nos olhos dela a confirmação antes das palavras. Era a empresa do seu pai, Ana. Do Paulo Duarte. Eu levei a mão à boca sem perceber. Um frio cortante atravessou meu peito. Meu pai havia falecido fazia alguns anos. E, por mais que eu soubesse que ele tinha trabalhado com projetos na área de trânsito e infraestrutura, eu nunca tinha visto algo tão direto, tão oficial, tão ligado ao que estava acontecendo agora. Como assim era? Perguntei, a voz falhando. Depois que seu pai morreu, a empresa passou por uma série de mudanças, foi comprada, fatiada, renomeada. Mas a base do sistema, o esqueleto que controla todos esses semáforos que estão enlouquecendo agora, foi instalado pelo grupo dele. E tem mais uma coisa. Ela clicou em outro arquivo, nomeado com data de muitos anos atrás. Meu coração acelerou só de ver. Relatório de incidente grave. Cruzamento Avenida Barão Homem de Melo X Rua Tal. Eu reconhecia o bairro. Reconhecia a época. Reconhecia até a data aproximada, mesmo antes de ver com clareza. Porque naquele ano, tinha acontecido o acidente que eu passei a vida evitando pensar muito. Meu irmão mais velho tinha sido atropelado num cruzamento quando eu ainda era pequena. Sempre me contaram que foi uma fatalidade, uma distração, um descuido de alguém no volante. Nunca falaram de falha técnica. Nunca falaram de sistema. Nunca falaram de semáforos. Luana, abre esse relatório. Eu pedi, quase sussurrando. Ela abriu. Os parágrafos eram frios, objetivos, cheios de termos que tentavam neutralizar a dor real que estava por trás daquelas linhas. Mas mesmo assim, eu entendi o essencial. Naquele dia, nesse cruzamento, os semáforos tinham entrado em conflito de comando. 2 lados receberam sinal verde ao mesmo tempo. Um carro avançou, outro também. Houve colisão, um pedestre foi atingido. Ferimentos graves, consequências permanentes. Aquele pedestre era o meu irmão. Eu senti as lágrimas subirem sem pedir licença. O rosto dele, mais velho que eu há alguns anos, correndo na frente de casa, rindo, me empurrando no balanço, apareceu na minha mente como se uma porta antiga tivesse sido arrombada por dentro. Por que ninguém nunca falou disso? Perguntei, a voz rouca, quase engolida pelo nó na garganta. A Luana hesitou. Porque esse relatório foi classificado, Ana. Oficialmente, o que saiu para a imprensa na época foi outra coisa. Culpa do motorista. Desatenção. Foi muito mais fácil culpar uma pessoa do que admitir que o sistema novo, recém-implantado, tinha falhado de forma grave logo no início. Eu fechei os olhos com força. Era como se toda a minha vida tivesse se reorganizado numa linha reta que apontava para aquele momento. Meu pai, voltando tarde do trabalho, dizendo que estava cansado de brigar com gente grande. Minha mãe, quebrando um prato na cozinha num dia qualquer e chorando em silêncio depois. As conversas baixas à noite, as palavras que eu ouvia pela metade. Pressão, contrato, prefeitura. Não dá para bater de frente com todo mundo. Meu pai sabia? Perguntei, abrindo os olhos devagar. Ela respirou fundo, virou a tela do computador um pouco mais para mim e mostrou outro trecho do documento. Responsável técnico principal indicado, Engebo Paulo Henrique Duarte. Meu pai. Não era só o sistema da cidade. Era o sistema dele. O projeto dele. O nome dele. Ele fez tudo errado? Eu perguntei, como criança que ainda acredita que o mundo se divide em certo e errado, preto e branco. Não. E é isso que pesa mais, respondeu Luana com calma. Na parte técnica, tudo aqui diz que o projeto era bom. Mas cortaram custos, trocaram peças,
reduziram equipes, empurraram prazos. E isso não foi decisão dele. Foi decisão de gente acima dele. Gente que queria resultado rápido, com menos gasto. Seu pai brigou. Tem registro de reuniões, de reclamações, de alertas dele. Só que ignoraram. Ele ficou no meio. Assinava como responsável técnico, mas não mandava em tudo que era feito. E quando esse acidente aconteceu, fizeram o que sempre fazem. Esconderam o que interessava. Eu encostei as costas na cadeira, sentindo um peso antigo desabar sobre mim. Era como se o cruzamento onde meu irmão tinha sido atropelado, o cruzamento onde hoje eu temia parar, e todos os sinais enlouquecidos da cidade estivessem ligados por uma linha só, costurada com fios de mentira e silêncio. Então quer dizer que essa confusão de agora não é só uma falha tecnológica? Perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não, ela respondeu. É um sistema que nasceu com rachaduras, que foi mantido com remendos, que foi empurrado por anos com gambiarras, cortes, decisões feitas em salas fechadas. O que está acontecendo agora é o resultado de tudo isso. O que você está vendo nas ruas é a cidade cobrando a conta que ficou pendurada lá atrás. As palavras dela me atingiram em cheio. De repente, tudo mudou. Os semáforos piscando fora de ritmo já não eram só coisas estranhas. Eram sinais de um erro que começou muito antes. O tremor nos postes não era só defeito. Era um sistema velho, exausto, tentando se manter de pé. O alerta da defesa civil, as falas engolidas, os relatórios escondidos, tudo ganhava outra cor. E eu, que até então me via só como alguém presa no meio do caos, percebi que fazia parte dessa história antes mesmo de entender o que era um cruzamento perigoso. Meu sobrenome estava no topo dos documentos. Minha família estava nos bastidores do sistema que agora colapsava na minha frente. Nada, absolutamente nada do que eu pensava sobre aquele perigo era mais igual. A cidade não estava apenas fora de controle. Ela estava mostrando, com luzes, barulhos, colisões evitadas por milímetros, o resultado de anos de decisões escondidas. O colapso não começou ontem. Ele começou lá atrás, dentro de escritórios, contratos, reuniões e dentro da minha própria casa. E aí chegou o momento decisivo. Eu virei a esquina da Avenida Amazonas e os semáforos começaram a piscar todos juntos, sem lógica. Todos ficaram verdes ao mesmo tempo, abrindo caminhos que não deveriam existir. Foi como se a cidade inteira tivesse enlouquecido de uma vez só. Na mesma hora, o grito do Sérgio, o motorista escolar, voltou na minha mente como se estivesse dentro do carro comigo. Moça, não passa por esse cruzamento. Eu não ouvi esse grito só com o ouvido. Eu senti ele no peito. Os faróis verdes brilhavam tanto que pareciam puxar os carros para frente, como uma mão invisível empurrando todo mundo ao mesmo tempo. Eu vi carros começando a avançar de todos os lados, lentamente, como se cada motorista achasse por um segundo que tinha prioridade. Ninguém tinha. Ninguém sabia. Era uma armadilha aberta no meio da avenida. Meu carro se aproximou da faixa e eu senti como se estivesse indo em direção a um buraco. Minhas mãos começaram a tremer no volante. Eu podia ouvir minha própria respiração, curta, rápida, atrapalhada. O coração batia tão forte que eu sentia o peito doer. Parecia que alguém tinha jogado todo o peso da cidade em cima de mim, só porque eu estava naquele ponto, naquela hora, com aquela decisão para tomar. Paro ou avanço? Um caminhão vinha da esquerda. Eu via os faróis altos, cortando a claridade esquisita do sinal. Da direita, um carro pequeno, prata, também começou a avançar com cuidado, como se estivesse testando o limite. Atrás de mim, a fila crescia e as buzinas começaram a estourar. Buzinas longas, grossas, impacientes. A sensação era de estar no meio de um campo minado, cercada de explosões prestes a acontecer, e eu com o pé preso no chão. As palavras da Luana voltaram na minha cabeça. Não confia no semáforo. Olha os carros, olha as pessoas. Mas como olhar tudo ao mesmo tempo quando tudo se mexe junto? Eu apertei o freio com força. O carro deu uma leve travada. O motorista atrás de mim buzinou ainda mais. Uma sequência de toques nervosos, como se quisesse me empurrar à força. Ouvi alguém gritar longe, mas não entendi o que foi. O som se misturou com o barulho de motor, pneus, buzinas, vibração, som de metal vibrando no poste. Os semáforos continuavam verdes. Todos os lados. Não existia certo ali. Qualquer movimento podia dar errado. Naquele instante, eu senti algo que não gosto de admitir. Vontade de fechar os olhos e desaparecer.
Não ter que escolher. Não ter que ser a pessoa que decide se vai ou fica. Porque no fundo eu sabia que, qualquer que fosse a escolha, eu teria que conviver com ela depois. O caminhão da esquerda avançou mais um pouco. O carro prata da direita também. Eles ainda não tinham se cruzado, mas a linha entre eles era tão fina que parecia uma corda esticada prestes a arrebentar. Um pedestre parado na calçada segurou o filho pelo braço com tanta força que a criança chorou. Eu vi a expressão no rosto dela. Medo puro. Não medo de trânsito. Medo de ver algo horrível acontecer ali, na frente do próprio filho. E foi aí que o grito do Sérgio não veio só na memória. Ele veio de verdade. Moça, não passa por esse cruzamento. Eu virei a cabeça e vi o ônibus escolar parado um pouco mais atrás, numa rua lateral. Ele estava com metade do corpo para fora da janela, o braço levantado, como se tentasse me segurar à distância. O rosto dele estava pálido, tenso, suado. Não era só um aviso qualquer, era um pedido, um desespero. Naquele segundo, tudo dentro de mim se dividiu. Uma parte queria acreditar que era só medo exagerado, meu e dele. Outra parte sabia, com uma certeza que eu não sei explicar, que se eu avançasse, alguma coisa muito errada ia acontecer. Eu não sabia onde olhar primeiro. Para o caminhão, para o carro prata, para os pedestres, para o sinal, para o Sérgio. Cada um parecia puxar um pedaço da minha decisão. E eu, no meio desse nó, tive um pensamento que ainda me persegue. Se eu for, posso me arrepender. Se eu ficar, posso causar outro tipo de desastre. Eu senti minhas mãos escorregarem no volante de tanto suor. Meu pé alternava entre o freio e o acelerador, como se o corpo estivesse dividido em dois. Eu via o tempo passando em pedaços, como cenas cortadas. O caminhão avançando, o carro prata se arrastando para frente, uma moto tentando atravessar por trás deles, as buzinas crescendo, alguém gritando, "Anda logo!" O rosto do Sérgio me implorando. Os semáforos verdes, como se nada estivesse errado. Nessa hora, eu senti um negócio estranho. Não era só medo. Era culpa antecipada. Era como se eu já estivesse sentindo o peso do que poderia acontecer, antes de acontecer. Eu não sei até hoje se tomei a decisão certa. E é por isso que, de verdade, eu queria que você me dissesse o que acha nos comentários. Porque naquele momento, eu não era mais só motorista, nem mais só filha do Paulo Duarte, nem mais só alguém presa no trânsito. Eu era alguém segurando uma escolha que podia mudar a vida de muita gente em poucos segundos. O caminhão acelerou. O carro prata também. Por um microsegundo, eu tive certeza de que eles iam se encontrar exatamente no meio do cruzamento. Tudo dentro de mim gritou, "Não vai!" Eu joguei meu corpo inteiro para frente, como se isso ajudasse o carro a decidir mais rápido, e esmaguei o freio com toda a força que eu tinha. O carro deu um tranco, os pneus cantaram no asfalto, e eu larguei o volante por um segundo, sentindo o cinto puxar meu peito com violência. O motorista atrás de mim buzinou tão forte que eu quase pulei no banco. Mas eu não avancei. Não dei 1 milímetro. Fiquei travada. E aí, o que eu temia aconteceu. O caminhão entrou de vez no cruzamento, achando que tinha caminho livre. O carro prata fez a mesma coisa, vindo da outra direção. Os dois foram se aproximando um do outro, como se estivessem presos numa linha reta. O caminhão tentou frear, sentiu o peso do veículo balançar, ouvi o barulho dos pneus arranhando o chão. O carro também freou, mas já estava perto demais. Foi como ver uma cena em câmera lenta. As crianças do ônibus escolar prendendo o rosto no vidro, o Sérgio gritando algo que eu não conseguia entender, uma pessoa na calçada levando as mãos à cabeça, outro jogando o corpo para trás, com medo do impacto. O caminhão e o carro se tocaram. Não foi uma colisão enorme, mas foi forte o suficiente para o barulho cortar o ar como um trovão curto. O metal rangendo, o som seco, o tranco, o susto coletivo, tudo veio ao mesmo tempo. O carro girou um pouco, o caminhão balançou, e por um instante parecia que ambos iam tombar. Eu senti minhas pernas falharem mesmo estando sentada. Os semáforos continuavam verdes. Verdes, como se nada tivesse acontecido. Como se aquele cruzamento não tivesse acabado de quase engolir 2 vidas. Eu fiquei paralisada, olhando a cena, sentindo o coração bater numa mistura de alívio e desespero. Alívio porque podia ter sido pior. Desespero porque eu sabia que aquilo era só um aviso mais alto, mais claro, mais direto. Não era um acidente aleatório. Era um sintoma gritante de algo que estava muito além de mim, muito além do Sérgio, muito além daqueles motoristas. E eu, parada logo antes da faixa, sentia que um passo a mais com o carro teria me colocado no centro exato daquela colisão. Foi ali,
naquele pedaço de asfalto, com cheiro de borracha queimada, gente assustada, luzes verdes cegando os olhos e um grito ainda ecoando na minha cabeça, que eu entendi. Eu estava vivendo o ponto mais tenso da minha história. E a cidade, através dos sinais enlouquecidos, estava jogando na minha cara uma verdade que eu não podia mais fugir. Eu fiquei agarrada ao volante por alguns segundos, sem conseguir soltar as mãos. A colisão ainda ecoava na minha cabeça, misturada ao silêncio repentino que tomou conta da avenida. Os semáforos tinham apagado completamente, como se alguém tivesse arrancado o fio central da cidade. A claridade artificial sumiu, deixando só a luz natural, difusa, sem forma, iluminando o caos recém-formado. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não senti apenas medo. Senti clareza. Uma clareza estranha, quase dolorosa, mas que abriu espaço dentro de mim. Era como se finalmente eu entendesse que não estava lutando apenas contra semáforos falhando ou cruzamentos perigosos. Aquilo era a ponta de uma história que vinha de muito antes, uma história que atravessava minha família, minha cidade e agora me empurrava para a frente. Eu não era só uma vítima do sistema quebrado, eu fazia parte dele e precisava fazer algo. Os 2 carros no meio do cruzamento estavam danificados, mas não destruídos. Os motoristas saíram cambaleando, assustados, mas vivos. Pessoas se aproximaram, algumas oferecendo ajuda, outras apenas olhando, chocadas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu senti meu coração desacelerar, devagar, como se estivesse finalmente encontrando um ritmo, depois de horas correndo em desespero. Destranquei os dedos do volante e desliguei o motor, mesmo sem saber exatamente por quê. O silêncio dentro do carro era diferente agora. Não mais o silêncio de quem está preso, mas o de quem respira depois de segurar o ar por tempo demais. Quando abri a porta, senti o vento bater no meu rosto, trazendo o cheiro de poeira e borracha quente. O mundo parecia maior, mais nítido. Eu pisava no asfalto com cuidado, como se fosse novo. Olhei para cima. Os postes estavam desligados, completamente mortos. Nada piscava, nada vibrava. Era como se, no instante do impacto, o sistema inteiro tivesse desistido de tentar funcionar errado e tivesse decidido parar de vez. Aquilo que deveria me assustar me deu foco. A cidade precisava parar para alguém finalmente agir. Caminhei até a calçada, observando as pessoas ajudarem os motoristas a se levantarem. Vi o Sérgio, do outro lado da rua, descendo do ônibus escolar. Ele me olhou de longe, e nossa troca de olhares disse mais do que qualquer conversa poderia dizer naquele momento. Não era só ele tentando me avisar. Era ele entendendo agora que eu tinha escutado. Eu senti o passado da minha família pesar nos meus ombros, mas dessa vez não como culpa, e sim como responsabilidade. A morte do meu irmão, o silêncio do meu pai, os relatórios escondidos, as falhas ignoradas. Tudo aquilo estava voltando, mas não mais como lembranças soltas. Agora formavam um caminho difícil, mas claro. A cidade estava me mostrando onde estava quebrada, e eu precisava decidir o que fazer com isso. O impacto tinha sido o limite, um ponto final, e também o começo de algo novo. Eu sabia que não podia simplesmente voltar para casa, fingir que nada tinha acontecido. Eu sabia que não podia mais esperar que alguém resolvesse. A falha, o colapso, o caos, tudo isso estava conectado, e era como se cada luz piscando tivesse sido um aviso, um pedido de atenção, repetido até o momento em que não dava mais para ignorar. Quando ajeitei o cabelo atrás da orelha e voltei para o carro, não senti mais o peso paralisante do medo. Senti outra coisa: decisão. Ainda havia muita coisa para entender, muita coisa para descobrir, e, principalmente, muita coisa para consertar. Mas pela primeira vez eu sabia por onde começar. Eu respirei fundo, liguei o carro e dei meia volta devagar, desviando do acidente. Os semáforos continuavam mortos, mas isso não importava mais. Pela primeira vez eu não dependia deles para saber o que fazer. A cidade apagou, mas dentro de mim, alguma coisa importante finalmente acendeu. Quando tudo finalmente acalmou e a cidade começou a reorganizar seus sons, eu percebi que não era só o trânsito que tinha colapsado naquele dia. Era uma parte de mim que eu mantinha enterrada há anos. A parte que carregava perguntas sem resposta sobre o acidente do meu irmão, sobre o trabalho do meu pai, sobre o silêncio que sempre rondou nossa família. A falha no sistema não era apenas técnica, era também humana, cheia de descuidos, medos, pressões e verdades escondidas. E eu, atravessando aquele cruzamento no limite entre o caos e a escolha,
entendi que fugir da verdade só adia o inevitável. Aprendi que sinais existem, mesmo os mais sutis, e que ignorá-los pode custar caro. Aprendi que coragem não é avançar sempre, mas saber parar na hora certa. Aprendi que a vida fala com a gente em lampejos, barulhos e intuições, e que muitas vezes o corpo entende antes da mente. E, acima de tudo, aprendi que nenhum aviso é pequeno demais quando o risco é grande. Depois daquele dia, nunca mais atravessei uma avenida da mesma forma. Nunca mais tratei como normal aquilo que pede atenção. E sempre que lembro do Sérgio gritando para eu não avançar, sinto uma gratidão que me acompanha até hoje. O aviso dele não mudou só meu caminho naquele cruzamento. Mudou a forma como eu vejo o mundo. Se essa história falou com você de algum jeito, se inscreve no canal para caminhar comigo pelas próximas. Ativa o sininho para não perder nenhuma das histórias que ainda vem aí. Agora estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas e assiste comigo agora.